Porque essas religiões, elas têm sonhos, visões. No meu caso não é nada disso, não mexo com isso. Até mesmo porque o Altíssimo ele fala comigo de forma automática. Veja bem, meu irmão, uma certa feita, eu fui fazer uma roça em Minas Gerais, de ameia, puxando enxada. Eu ficava dentro de um barraco velho, onde o gado dormia dentro, uma pobreza imensa que eu não podia nem comer. Eu pegava leite no curral do fazendeiro para me servir de almoço, de tanta pobreza que era. E aí, naquele barraco velho, parte tinha caído, parte estava em pé, embarreado de barro. E daí, naquela parte que estava em pé, eu ficava dentro. Aí eu perguntava assim, na época não tinha conhecimento que tenho hoje, esses conhecimentos. E daí eu falava assim, eu usava essa expressão, tu que criastes os céus, a terra e a fonte das águas, o que acontece comigo para mim estar nessa miséria? É maior a minha maldade, o que eu fiz de tão errado que eu não posso ser perdoado? É maior a minha maldade de que eu possa ser perdoado? O porquê estou nessa situação? O que está acontecendo comigo? E eu cobrava. Eu queria saber o porquê eu estava na miséria. Tá, isso eu fazia ao deitar, ao levantar, as madrugadas. Um dia, eu lá na roça puxando enxada, sozinho, arrancando capim colonhão, eu fui tomado por um poder, não estou inventando, jamais. Fui tomado por um poder, eu tinha força por mais de 2 homens. O sol estava muito quente, corria no meu rosto um suor gelado. E aí eu ouvi uma voz interna, se tiver alguém perto, não ouve. Eis meu servo, tenho grande obra contigo no mundo, e eu vou te levantar no mundo. Chegará o tempo que eu vou lhe dar tudo nas mãos, tanto material como espiritual. E essa roça você não vai colher. Eu fiquei para explodir de alegria. Muito bem. Uma semana depois, mais ou menos, chega o meu irmão de São Paulo e fala, meu irmão, isso aqui não tem futuro, vamos embora para São Paulo, tarará, papapá. E acabou eu vendendo aquele serviço que eu estava fazendo para o fazendeiro e eu vim embora para São Paulo. A minha mudança, os panos de bunda veio no fundo do ônibus, não tinha nada. Tá. Chegando em São Paulo, fui morar no cômodo de laje. Ali eu, a mulher, 4 filhos na época. Tá. Um dia, eu era muito dedicado à Bíblia, eu tinha tanto respeito com ela que eu tomava banho para ler ela. Eu achava que ponto e vírgula na Bíblia tudo era verdadeiro e que aquilo lá tinha vindo lá de cima das alturas. Aí... Oi? Está me ouvindo? Acreditava cegamente. Isso. Aí, quando foi um dia, eu estava 3 dias e 3 noites, sem comer e sem beber, em jejum, lendo a Bíblia. Só fazia ler Bíblia. Eu li uma passagem que fala de Mardoqueu. Quando eu li aquela história, eu fiquei emocionado, comovido e chorei. Quando eu estava chorando, sozinho, eu ouvi novamente uma voz meiga e suave. Diz, eis meu servo, na Bíblia tem coisa errada. Aquilo não me abalou. Na época, eu estava na Assembleia de Deus, porque eu nasci em berço católico, meus pais foram católicos. De 15 para 16 anos, meu pai faleceu na divisa da Bahia com Minas Gerais, e aí eu fui ser crente da Assembleia de Deus. Tá. E daí eu indo para a igreja com a Bíblia aí embaixo do braço, um dia eu ouvi de novo a mesma voz. Eis meu servo, o nome Jesus não é verdadeiro. Aquilo não me abalou, nunca tinha ouvido ninguém falar coisa semelhante. Tá. Aí, incentivado pelo pessoal da Assembleia de Deus, eu entrei na ETAD, Estudo Teológico das Assembleias de Deus. Eu só estudei estudo material, 4ª série primária. Aí fiz esse curso de teologia lá na ETAD, Estudo Teológico das Assembleias de Deus, no litoral de São Paulo. Um dia na aula, e lá eles me apelidaram do irmão 10, que eu tinha uma facilidade muito grande, eu tirava 10 em quase tudo. Um dia, 2 professores de teologia, um por nome Júlio César e outro por nome Arthur, pastores da Assembleia, disse, olha, tem um assunto aqui que ele é polêmico, nós não sabemos aonde originou o nome Jesus.
Sabemos que a língua do povo judeu é o hebraico, existe dois hebraicos, o arcaico e o moderno. Nem no arcaico, nem no moderno tem a letra J até hoje. E lá em Israel, eles falavam também o aramaico também não tem J. E o J é novo, só tem 500 anos de idade. Sabemos que lá no lugar do J é I ou Y. Mas vamos fazer o seguinte, nós já acostumamos com Jesus, vamos deixar isso para lá. Aí eles disseram, nome próprio não se traduz, nome próprio pode transliterar. Eles deram alguns exemplos, Pedro em inglês é Peter, Davi é David, etc. Aí eles falaram que não tinha como transliterar o nome e fazer virar Jesus, ou traduzir, que não podia, era crime. Mas vamos fazer o seguinte, nós já acostumamos com Jesus, vamos deixar isso para lá. Aí mexeu comigo, falei, epa, eu ouvi uma voz, falei que esse nome é maligno. Aí foi aonde eu fui atrás de judeus, fui atrás de vários padres, lá em São Paulo, peguei padres de idade, e eles confessaram para mim que o nome do Messias era Yahushua. E daí eu falei, mas por que não está na Bíblia? Ah, isso é assim mesmo e tal, e tá, muito bem. E o tempo vem passando, e o Altíssimo falava comigo que tinha uma obra comigo, que tudo que eu sabia estava errado, mas que eu tocasse a vida normal, que no tempo certo eu ia ficar sabendo qual era o certo. O destino me trouxe para Rondônia. Eu moro aqui numa pequena fazenda há 23 anos. Aqui em Rondônia, fui para o mato, entrei na mata na época, sem estrada, 56 quilômetros da cidade na época, hoje é 52. Uma família grande para criar, uma mulher e 6 filhos, tá? Muito bem, sofri muito. Malária, muito sofrimento. E aqui nessa mata foi aonde o Altíssimo me mostrou a verdade. E falou que ia me levantar no mundo. Um homem que não podia comprar nenhuma bicicleta lá na Bahia, lá em Minas Gerais, foi dito que chegava um tempo que ia ter tudo nas mãos. Hoje eu ando de Hilux, eu tenho terra, eu tenho gado, eu tenho casa boa para morar. É impressionante. E tem sou um homem honesto, tá? Detesto desonestidade. O que acontece? Aqui o pai me mostrou o que eu tenho que fazer. Um dia eu levantei cedinho para pegar um cavalo, atravessei o rio, do outro lado do rio com o cabresto na mão, falou comigo. Quem era a minha pessoa, que eu não vou dizer para você, jamais, nem para ninguém. As evidências é que vai ter que provar, e eu falar não vai adiantar nada e não posso falar. Então tem que esperar as coisas acontecer. E falou assim, olha, eu falei, mas eu, um homem tão falho, tão frágil, já pratiquei tanta coisa errada, porque qual homem que não pratica coisa errada? Falou, não, isso é um protocolo, que você teria que passar, é isso mesmo. Você teria que passar por toda a situação dos seres humanos, nascer na inocência, passar todo o processo na carne, para depois você chegar a você os verdadeiros ensinamentos, para você passar os povos. Mas eu falei, mas eu não acredito nisso não, é muito forte, eu vou lhe provar. E me deu provas, tá? Provas. Quando você me disse que chegou ao ateísmo, eu me lembrei de um padre aqui em Buritis, Rondônia, que eu tive com ele, eu marquei com ele, nós ficamos conversando umas 2 horas mais ou menos, e ele ficou perplexo na minha frente, disse para mim que padre nenhum tinha o conhecimento que eu tinha, que ele estava perplexo, mas ele sabia que eu estava falando a verdade. Aí quando ele disse que era ateu e era filósofo, eu contei para ele as minhas histórias, abalou ele, então ele ficou abalado. Ele falou, olha, você mexeu comigo. Mas aí ele confessou, a gente sabe que está tudo errado. Falou para mim, tá? A gente sabe que está tudo errado. Muito bem. Daí o que acontece, meu irmão? Esses vídeos que já gravei, já coloquei na internet, isso é apenas começo, mínima coisa. Vem vindo coisas aí, logo, que vai abalar o mundo inteiro, envolve a minha pessoa. Eu sei o que ninguém sabe, não estou mentindo jamais. Inclusive eu pretendo gravar um vídeo surpresa, tá? Mostrando à população qual é o processo de salvação, coisa que nunca foi falado no mundo. Eu estou sabendo, mas tudo tem um momento certo.
E o pai, pela sua grande bondade, sem eu ir em colégio, sem professor material, ele está me levando